Atos 2. A descida do Espírito Santo. Cumprindo seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em concordância no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? Que isto quer dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. O discurso de Pedro. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito eu derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. Naqueles dias profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós e crucificastes e mataste pelas mãos dos injustos, a qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o seu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, como a tua face me encherá de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. Entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para se assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunha, de sorte que, exaltando pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita,
até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza que toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. As primeiras conversões, ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos mais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e todos os que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testifica e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina do apóstolo, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e repartindo o pão em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de se salvar. A cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, e levando logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. Entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam, pois, que era ele o que se sentava a pedir esmolas à porta formosa, templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. E mataste o príncipe da vida, o que Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a esse que vedes e conheceis, e a fé que por ele deu a este. Na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dante vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração, de todos os quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser.
E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel e todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, ressuscitando Deus a seu filho Jesus primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse cada um das vossas maldades.